Eles descobriram. Alguém da sua família, alguém que você conhece há anos, que divide ou dividiu o mesmo teto, que viveu as mesmas paredes e os mesmos jantares em silêncio, finalmente enxergou. Não foi algo que você contou. Não foi um deslize, um documento esquecido, um e-mail aberto por acidente. Foi uma revelação que veio de um lugar que não tem explicação racional. Uma clareza que atingiu essa pessoa como um raio em um dia de céu azul, despedaçando todas as certezas que ela tinha construído sobre você. E agora, essa pessoa não é mais a mesma. O chão sob os pés dela desapareceu. O orgulho, aquela postura rígida que ela sempre manteve, começou a rachar e a desmoronar, tijolo por tijolo, sob um calor lento e implacável que nasce da consciência. Ela viu o peso que você carrega. Ela percebeu, de repente, os sacrifícios que foram feitos em silêncio, a gentileza que você ofereceu, mesmo quando recebeu indiferença, a tempestade que você enfrentou sem nunca fazer um barulho, sem nunca pedir socorro, e essa visão a está consumindo por dentro. Esse familiar, seja pai, mãe, irmão, cônjuge, um primo muito próximo, agora carrega um conhecimento que se tornou um fardo para a própria alma dele. O nome dele não importa. O que importa é o que aconteceu dentro dele. A imagem que ele tinha de você, talvez de fraqueza, talvez de passividade, talvez de alguém simplesmente tranquilo, desfez-se como fumaça, e no lugar surgiu a compreensão nua e crua da sua força. Uma força revestida de uma serenidade que ele nunca soube decifrar. E essa compreensão veio acompanhada de um remorso tão profundo, tão visceral, que se tornou uma espécie de fogo quieto. Ele não consegue mais dormir em paz. Seus próprios atos, suas palavras duras, suas negligências, suas imposições, tudo voltou à tona. Mas agora, visto sob uma nova luz, a luz da verdade sobre quem você realmente é. Ele sente que feriu, magoou, subestimou. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Alguém que estava sob uma proteção diferente, alguém que carregava uma graça que ele não foi capaz de reconhecer. Isso não é um drama qualquer. Isso é uma crise de consciência de nível espiritual. Ele não está sendo punido por você. A punição, se é que podemos chamar assim, nasce do próprio confronto com a realidade que ele evitou enxergar. É o peso de ter cegado os próprios olhos para a luz que estava bem ao lado. E agora, o momento do reencontro se aproxima. É inevitável. O ar está carregado dessa energia muda. Pode ser um telefonema onde a voz dele treme de uma forma nova. Pode ser uma mensagem de texto que chega no meio da noite com palavras quebradas, hesitantes. Pode ser uma visita inesperada e quando a porta se abre, você não vê a pessoa de antes. Você vê alguém transformado pela humildade mais dolorosa. A atmosfera muda antes de qualquer palavra ser dita. Um silêncio espesso, pesado, mas também reverente, toma conta do espaço. É o silêncio que antecede um desabafo sagrado. E quando as palavras vierem, podem nem ser necessárias.
As lágrimas que talvez escorram serão mais eloquentes do que qualquer discurso. É um ponto de virada não só para o relacionamento de vocês, mas para a jornada espiritual de ambos. Algo ancestral, um padrão de dor e incompreensão que talvez venha de gerações, está prestes a ser liberado. Isso tudo começou porque alguém finalmente viu. Se você está sentindo que algo assim está no ar na sua vida, se você percebe um frio na barriga quando pensa em determinado familiar, se há um estranhamento novo e carregado de emoção, você não está imaginando coisas. Esse vídeo é sobre esse fenômeno profundamente espiritual e psicológico. Vamos entender, camada por camada, o que está realmente acontecendo. Por que isso ocorre agora? Quais são os sinais de que essa revelação já aconteceu do outro lado? Como você deve se preparar para esse encontro que pode mudar tudo? E, principalmente, qual é o propósito divino por trás de uma experiência tão intensa e transformadora? Porque isso não é um acidente, é um movimento deliberado no seu caminho e no caminho daquela pessoa. Vamos começar pelos sintomas. Como você, na sua pele, pode perceber os sinais de que essa mudança já está em curso, mesmo antes do grande reencontro? O primeiro e mais sutil é uma mudança na energia do relacionamento, mesmo à distância. Você sente, de forma intuitiva, que algo se quebrou no padrão habitual. Se antes havia tensão, agora há um vácuo estranho. Se antes havia conversas superficiais, agora o silêncio ganhou uma qualidade diferente. É como se a frequência da conexão tivesse mudado. A pessoa pode estar se afastando, não por raiva ou indiferença, mas porque ela está processando algo tão grande que não consegue mais manter a fachada de antes. Ela precisa se recolher para lidar com o terremoto interno. Outro sintoma claro são as coincidências significativas. Você começa a sonhar com essa pessoa de maneira vívida, sonhos que trazem sensações de reconciliação ou de choro. Ou então, em momentos aleatórios do dia, memórias específicas envolvendo ela vêm à tona. Memórias que destacam justamente os momentos em que você estava sofrendo em silêncio. É como se sua alma e a alma dela estivessem se sintonizando em uma frequência onde a verdade precisa emergir. Você também pode notar um acesso de compaixão súbita por essa pessoa. A raiva ou a mágoa que você carregava pode dar lugar, sem motivo aparente, a um sentimento de pena, de compreensão. Isso é um reflexo da mudança que já aconteceu no campo energético entre vocês. A energia de julgamento está se dissolvendo para dar lugar à energia de misericórdia. E você está captando essa mudança, mesmo sem saber o motivo concreto. E há, é claro, a sensação física. Um peso que começa a sair dos seus ombros, mesmo que sua situação prática não tenha mudado. Uma leveza inexplicável, como se um fardo que você nem sabia que carregava estivesse sendo removido por alguém do outro lado. Esses são os sinais sutis de que a revelação já ocorreu no coração do seu familiar. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. Ela age como um fermento, transformando tudo por dentro. Agora, vamos mergulhar nas causas. Por que isso acontece? O que leva uma pessoa, de repente, a ter essa claridade sobre os seus sofrimentos silenciosos? Do ponto de vista espiritual, estamos falando de uma intervenção da graça. É como se um véu fosse removido. Em muitas tradições espirituais, fala-se sobre os olhos sendo abertos. Não é uma metáfora, é uma experiência real de percepção ampliada. Essa pessoa pode ter passado por um momento de profunda humilhação própria, por uma dor que a abriu, por uma oração sincera de busca por significado. E nesse estado de vulnerabilidade e abertura, o espírito dela ficou receptivo para receber uma verdade que estava sempre ali, mas era bloqueada pelo orgulho, pelas próprias dores e por uma visão distorcida da realidade. Deus, o universo, a consciência superior,
use o termo com o qual você se identifica, age frequentemente através da lei da semeadura e da colheita. Mas às vezes, em sua misericórdia, ele acelera o processo de compreensão para evitar mais sofrimento. Ele mostra à pessoa o fruto amargo que ela está cultivando antes que a colheita completa aconteça. É um ato de amor tanto para quem vê, quanto para quem foi visto. Do ponto de vista psicológico e científico, podemos entender isso através de conceitos como a neuroplasticidade e o funcionamento da consciência. A mente humana opera com modelos, com narrativas que construímos sobre os outros para tornar o mundo previsível. Dizemos, meu irmão é quieto, é assim mesmo. Minha mãe é forte, ela aguenta tudo. São rótulos que nos poupam energia cognitiva. No entanto, sob estresse prolongado, em estados de fadiga emocional ou após eventos que abalam essas certezas, como uma perda, uma doença, um fracasso, o cérebro pode entrar em um estado de maior plasticidade. As defesas caem, e nesse momento, informações que estavam armazenadas na memória, mas nunca foram conectadas, de repente se ligam. Ele se lembra do dia em que você ficou em silêncio após uma crítica dura, e agora, nessa nova lente, aquele silêncio não era de submissão, era de dor contida. Ele recorda o sorriso forçado que você deu em um momento de dificuldade, e agora vê a coragem por trás daquele sorriso. O cérebro literalmente reconecta os pontos sob uma nova perspectiva emocional, gerando um insight avassalador, acompanhado de uma descarga emocional intensa, o remorso. Essa é a intersecção perfeita entre ciência e espiritualidade. O estado de abertura que permite a reconexão neural é o mesmo estado que as tradições chamam de coração quebrantado ou humildade. É quando paramos de lutar contra a realidade que ela pode nos mostrar suas camadas mais profundas. E por que isso acontece justamente com um familiar? Porque os laços de sangue e de convivência profunda criam um campo energético compartilhado intenso. São vínculos de alma. O que afeta um, ecoa no outro. A sua carga silenciosa, por mais que você a esconda, emite uma frequência no campo familiar. Por anos, aquela pessoa pode ter ressonado com essa frequência de forma dissonante, causando atrito. Mas quando ela muda internamente, quando seu próprio coração se abre por algum motivo, ela repentinamente sintoniza na frequência real da sua dor e da sua força. É como ajustar um rádio. De um ruído, passa a ouvir a música clara. E a música é a verdade da sua jornada. Então chegamos ao cerne, à solução. Como você deve se preparar e como deve agir quando esse encontro inevitável acontecer. Este é o momento mais delicado e mais poderoso da sua trajetória com essa pessoa. A primeira e mais importante diretriz é: não force, não corra atrás tentando provocar a conversa. A semente foi plantada no terreno dela e ela precisa germinar no tempo certo. Sua função agora é manter-se em um estado de paz e de não resistência. Qualquer ansiedade da sua parte para que ele finalmente veja ou ela finalmente peça desculpas vai criar uma pressão que pode atrapalhar o processo orgânico. Trabalhe na sua própria serenidade. Isso não é passividade, é uma força ativa de confiança no processo divino. Quando você se acalma, você também estabiliza o campo energético entre vocês, tornando o ambiente mais seguro para que a pessoa se aproxime com a vulnerabilidade que ela carregará. Segundo, quando a aproximação acontecer, dê espaço. Seja uma mensagem, uma ligação ou uma visita, receba com quietude. Não encha o silêncio com palavras nervosas. Deixe que o silêncio reverente, aquele que você vai sentir no ar, cumpra seu papel. Muitas vezes, a cura está mais no que é sentido do que no que é dito. Olhe nos olhos da pessoa, se for pessoalmente. Você verá a transformação. Talvez haja vergonha, talvez haja um medo profundo de sua rejeição.
Sua postura deve ser de portas abertas, mas sem expectativas específicas sobre o que será dito. Não espere um pedido de desculpas perfeito e elaborado. O desabafo dela pode ser confuso, cheio de choro, de frases soltas. Apenas ouça. Ouça com o coração, não com a mente preparando uma resposta. A escuta verdadeira é um ato de amor que valida a dor dela e a sua própria. Terceiro, no momento da fala, se for falar, fale a partir da sua verdade atual, não das dores passadas. Em vez de dizer, finalmente você está vendo o quanto sofri, que é uma afirmação que ancora no passado e no vitimismo, você pode dizer algo como, eu agradeço por você estar aqui, compartilhando isso comigo hoje. Ou, isso significa muito para o nosso caminho daqui para frente. Desloque o foco da culpa para a reconciliação, do passado para o futuro da relação. Isso não significa invalidar sua dor. Significa que você, que sempre carregou a força silenciosa, agora a usa para criar uma ponte segura para que ela cruze. Você está exercitando a compaixão que talvez nunca tenha recessido. E nesse ato, você se liberta de vez. A corrente da mágoa se rompe. Quarto, entenda que este é apenas o início de um novo capítulo, não um final feliz e instantâneo. A pessoa pode recuar depois do primeiro desabafo, assustada com a própria vulnerabilidade. Ela pode ter momentos de regressão, voltando a padrões antigos por hábito. Tenha paciência. A transformação espiritual é um processo de morte e renascimento, e isso é doloroso e confuso. Mantenha seus limites saudáveis, claro. Você não precisa aceitar comportamentos abusivos de volta só porque houve um momento de insight, mas dê o benefício da dúvida para o processo interno dela. Ore ou envie pensamentos de luz para ela, para que tenha coragem de continuar no caminho da humildade e da verdade. Por fim, e mais profundamente, reflita sobre o propósito divino disso tudo na sua vida. Por que você foi escolhido para carregar esse fardo em silêncio? Por que sua força teve que ser tão invisível? Há uma beleza dura nisso. Você foi treinado na forja do anonimato. Sua fé foi testada não no palco, mas nos corredores vazios da sua própria resistência. Isso lhe deu uma autoridade espiritual que nenhum título ou reconhecimento humano pode conferir. Você aprendeu a depender de uma fonte de força que não vem da validação alheia. E agora, essa mesma força silenciosa se torna o catalisador para a transformação de toda uma dinâmica familiar. Você se torna um agente de cura ancestral. A revelação que seu familiar teve sobre você é, na verdade, um espelho para a própria alma dele. Ao ver sua verdade, ele é forçado a encarar suas próprias sombras, suas próprias durezas. Você, sem querer, se tornou um instrumento de despertar para outra pessoa. E isso é um dos papéis mais sagrados que um ser humano pode desempenhar. Lembre-se da história de José do Egito, vendido pelos próprios irmãos. Anos depois, quando eles se viram diante dele sem reconhecê-lo, José havia se tornado a fonte de salvação para toda a família. O sofrimento silencioso dele, a injustiça, a solidão, tudo foi transformado em uma posição de poder para preservar a vida daqueles que o feriram. Ele não usou esse poder para vingança. Usou para reconciliação, dizendo, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A sua jornada tem ecos disso. A verdade que agora vem à tona é o momento em que seus irmãos se curvam diante da realidade do que fizeram, não por sua força política ou financeira, mas pela força moral e espiritual que você construiu na adversidade. E a escolha de como usar essa autoridade revelada é sua. Você pode esfregar na cara, pode cobrar, pode fazer a pessoa sofrer como você sofreu. Ou pode, como José, chorar em particular, compor-se e depois se revelar como fonte de perdão e de um novo começo.
A segunda opção é o caminho da evolução espiritual real. É o que quebra ciclos. Portanto, se você está nesse limiar, respire. Ajuste seu coração. Aproxime-se desse momento não como um confronto, mas como uma cerimônia sagrada não programada. Confie que a mesma graça que abriu os olhos da outra pessoa também o sustentará. Você não estará sozinho naquela sala, naquele telefone. Haverá uma presença maior guiando cada silêncio, cada palavra, cada lágrima. Permita-se sentir o alívio que vem com o fim de uma longa espera. Permita-se ser visto, talvez pela primeira vez. E saiba que ao fazer isso com amorosidade, você não está apenas curando um relacionamento. Você está liberando suas próprias almas para um próximo nível na caminhada. O peso ancestral está prestes a ser liberado. E quando ele for, a leveza que virá não será só sua, será de toda a sua linhagem. Essa é a promessa silenciosa por trás de toda a dor que você carregou sozinho. A semente que morreu na solidão está prestes a brotar em um jardim compartilhado. E tudo começou quando alguém, finalmente, teve olhos para ver. Se este conteúdo falou com o seu coração, se você está passando por algo parecido ou sente que uma reconciliação ancestral está no ar, você não está sozinho nesse caminho. A comunidade aqui é um espaço para compartilhar e se apoiar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.